Olá a todos, meu nome é Marco Aurélio Bortolin, eu sou professor da disciplina de Direito do Consumidor da Universidade de Araraquara, Uniara, curso de Direito. E hoje daremos sequência aos nossos encontros neste canal do YouTube para passarmos através de vídeos visando o acesso remoto o desenvolvimento do nosso plano de ensino. Havíamos já tratado em vídeos anteriores das práticas de fornecimento, sob o foco da vinculação do fornecedor à oferta e as consequências dessa vinculação. Falamos também sobre aspectos a envolver o marketing e a publicidade, as principais características que se extraem do tratamento jurídico da publicidade enganosa, da publicidade abusiva, da inversão automática do ônus da prova nos desvios da publicidade, e em seguida abordamos, à luz da teoria do abuso do direito, as chamadas práticas abusivas. Naquela ocasião, destacamos a importância do controle destas práticas abusivas através do sistema de fiscalização e imposição de sanções administrativas por órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa dos Consumidores, titularizado no plano federal pelo Ministério da Justiça, através do seu órgão executivo, o Departamento de Proteção e Defesa dos Consumidores, o DPDC. E, no âmbito estadual, através dos órgãos da fiscalização ligados à Secretaria Estadual de Justiça. Pois bem, e também, na ocasião, destacamos que na falha ou na recalcitrância dos grandes fornecedores em manter a prática abusiva a despeito da sanção administrativa, nós temos como um bom mecanismo de correção para esta situação de fornecimento a tutela coletiva, através dos legitimados para a defesa dos consumidores na tutela coletiva via ação civil pública. Muito bem. Seguindo nesta lógica das práticas de fornecimento ou das práticas ligadas aos fornecedores, se de um lado tratamos, à luz da teoria do abuso do direito, das práticas abusivas que antecedem a contratação, na fase pré-contratual, agora nós nos deparamos no CDC com os artigos 42, 43 e 44, que são voltados para práticas dos fornecedores, não propriamente práticas comerciais diretas, mas práticas dos fornecedores que se encontram na fase pós-contratual a circundar uma situação de especial vulnerabilidade dos consumidores, que é a mora ou inadimplemento dos consumidores por negócios de consumo. Então, nós partiremos do seguinte pressuposto: já ocorreu a prática comercial direta, de oferta, publicidade, que cativou a vontade do consumidor. Seguiu-se a fase de contratação propriamente dita. E o consumidor recebeu o produto ou teve o serviço prestado, não se localizou qualquer vício do produto ou do serviço, também não ocorreu nenhum defeito e acidente de consumo e, portanto, a carga obrigacional atribuída ao fornecedor foi devidamente cumprida. O consumidor, por seu turno, incorreu em mora quanto à obrigação de pagar a quantia correspondente. Ele está em mora ou está inadimplente mesmo depois de caracterizada a pendência, e aí então nós nos depararemos com uma preocupação do legislador no CDC em tratar dessa especial situação de vulnerabilidade do consumidor, que é dele se encontrar em situação desfavorável causada por sua mora ou inadimplemento. As práticas que o legislador entendeu por regular são práticas, neste momento da fase pós-contratual, que circundam este campo da cobrança da dívida ou da inscrição do consumidor em bancos de dados. Então, nós abordaremos neste vídeo estas práticas
dos fornecedores, que não são práticas comerciais propriamente ditas, mas são práticas decorrentes de negócios que derivaram das práticas comerciais diretas. Negócios celebrados, dos quais surgiu o mora inadimplemento, e esta mora inadimplemento pode inibir o consumidor, dependendo da circunstância em que ele se encontre, de celebrar novos negócios com aquele fornecedor, em razão justamente da mora do inadimplemento, e até vir a suportar prejuízos ainda mais avassaladores em razão desta circunstância da mora, no momento em que ele é cobrado com violência ou que ele é aviltado, e isso retira a possibilidade dele satisfazer suas necessidades com novos atos de consumo. Então o legislador identifica essa especial vulnerabilidade e entende por regular este campo pós-contratual que permeia a hipótese de especial vulnerabilidade do consumidor, que é o de estar em débito, né, frente ao negócio de consumo. Muito bem. No que diz respeito às cobranças de dívidas, nós temos a antijuridicidade delas tratadas no artigo 42 caput do CDC. Mas este artigo precisa ser interpretado em conjunto com o tipo penal do artigo 71 do CDC. E por que nós falamos isso? Porque o artigo 71, o tipo penal, ele traz nuances mais específicas de caracterização do campo de ilicitude da cobrança da dívida que o artigo 42 não trata. O artigo 42 é mais genérico. Então, de maneira sistematizada, como o tipo penal é fechado, ele é um preceito fechado, não podemos dar interpretação extensiva ao que seja uma cobrança indevida à luz do tipo penal, nós partiremos então do artigo 71 como um parâmetro seguro para dimensionar o campo de aplicação do artigo 42. Interpretaremos as duas regras. O artigo 71 ele funciona como uma muleta delimitadora do campo de interpretação do artigo 42 caput. Das elementares desse tipo, lá no artigo 71, nós temos 5 vedações. Destas 5 vedações, 3 delas são chamadas de vedações absolutas na cobrança de dívidas de consumo. Outras 2 são relativas. Por que nós fazemos essa distinção? Pelo seguinte: as vedações absolutas, tão logo demonstradas, caracterizadas, identificadas no ato de cobrança, independentemente do nível ou intensidade ou grau de sua aplicação, elas já caracterizam o delito e irão determinar a ilicitude e a antijuridicidade da cobrança, com ou sem reflexos de ressarcimento cível. Então, sempre gerarão resposta penal, jurídico-penal, e, mesmo sendo antijurídicas, já na seara cível, será necessário demonstrar se houve reflexo efetivo, se houve repercussão, se houve ofensa à esfera jurídica do consumidor ou de um não consumidor próximo a ele. Por quê? Porque só diante da repercussão concreta na esfera cível é que haverá o dever de reparar. Pois bem, então, feita essa distinção entre a repercussão na esfera penal, que sempre se dá, e a repercussão na esfera cível, que nem sempre se dá, vamos tratar destas primeiras vedações que nós chamamos de absolutas. A primeira delas é a ameaça. Então, a utilização de ameaça para a prática da cobrança de uma dívida de consumo determina a subsunção da conduta da pessoa física autora da cobrança, é bom que se diga isso, né? Da pessoa que faz uso da ameaça, ela responderá então no âmbito penal. O tipo penal determina uma sanção de pequeno potencial ofensivo no âmbito jurídico penal,
comporta a incidência da Lei 9.099 de 1995 no campo processual penal, mas independentemente disso, o nosso parâmetro para a aplicação da norma penal relacionada ao emprego da ameaça na cobrança da dívida de consumo é o tipo penal de ameaça previsto no artigo 147 do CP, do Código Penal. Então, se houver o emprego de palavra, de escrito, de gesto que prenuncie um mal injusto, antijurídico e grave, capaz de gerar intimidação, estará o agente subsumindo, com sua conduta, à previsão do tipo penal. Neste caso, a ameaça guarda relevância do ponto de vista da sanção, porque a ameaça empregada no contexto da cobrança da dívida de consumo gera uma alteração significativa da pena. Se de um lado nós temos uma pena prevista no preceito secundário do tipo penal do artigo 147, com pena mínima de 1 mês e máxima de 6 meses, a pena privativa de liberdade detentiva, no tipo penal do CDC correlato, o artigo 71 do CDC, a pena mínima é 3 vezes maior, é de 3 meses de detenção. E a pena máxima é o dobro da do tipo do artigo 147, 1 ano. Então, a ameaça fora do contexto da cobrança da dívida de consumo é de pena de detenção de 1 mês a 6 meses, ou multa, há uma conjunção alternativa no preceito secundário, ou multa, o juiz pode aplicar uma ou outra, juiz ou juíza pode aplicar uma ou outra, e já na cobrança, na ameaça empregada no contexto da cobrança da dívida de consumo, a pena de detenção é de 3 meses a 1 ano e conjunção aditiva e multa. Então as duas incidirão na imposição ao agente. E uma outra circunstância interessante é que o crime do CDC, previsto no CDC, é de ação penal pública incondicionada, sua persecutio criminis, né? É de ação penal pública incondicionada, ao passo que no Código Penal a ameaça fora do contexto da cobrança da dívida de consumo, a ação penal é condicionada à representação da vítima. Muito bem, então o legislador realmente carregou na punição ao agente que profere ameaça no contexto da cobrança da dívida de consumo. Gerará resposta jurídico-penal. E aí nós nos perguntamos se a ameaça gera repercussão na esfera civil e achamos de difícil caracterização a repercussão de dano material ou de dano moral. Pode circunstancialmente ocorrer, mas a caracterização é mais difícil. Mas ela é uma vedação absoluta porque não importa o grau, a intensidade da ameaça. Verificada a ameaça, gera a resposta. Torna antijurídica a cobrança, será sempre apenado na esfera, ou se passar pelas aplicações da Lei 9.099, haverá sempre uma resposta jurídico-penal, e na esfera civil, se ficar demonstrado qualquer repercussão, haverá também direito de ressarcimento. A segunda vedação absoluta é de o emprego de constrangimento ou coação, que pode ser de natureza física ou moral, para obrigar a vítima ao pagamento da dívida. O nosso parâmetro aqui também é o artigo 146 do Código Penal, mas em conjunto com o próprio Código Civil, que na sua parte geral trata da coação. Então, vamos pensar nos artigos 151, 152 e 153 do Código Civil para a gente dimensionar corretamente, porque aqui nós não temos as mesmas peculiaridades da disciplina penal para fazer a distinção entre a coação física, a violência física para obtenção de um resultado que influencia na tipicidade, ou a coação moral irresistível que influencia na culpabilidade. Aqui, para nós, o que importa mesmo é o emprego de coação física ou moral como sinônimos.
a coação ou constrangimento, que pode ser físico ou moral, para o contexto da cobrança. Obviamente, se não caracterizar um tipo mais grave, né? Isso é evidente. Então, não caracterizando um tipo mais grave pela violência, óbvio, né? Aí, então, nós aplicaremos a solução do artigo 71 como resposta jurídico-penal e, óbvio, se houve emprego de violência com alguma repercussão de dano material, também na esfera civil, e se houve constrangimento moral com alguma repercussão moral, obviamente, demonstrada a repercussão, o ressarcimento. A terceira vedação absoluta, que se demonstrada a sua prática, independentemente do grau, sempre falando isso, né? A ameaça, a coação e esta terceira que vou falar agora, que é o emprego de afirmações falsas, incorretas ou enganosas, se elas, quaisquer dessas três forem utilizadas, independentemente da intensidade, haverá uma violação do ato de cobrança, sem dúvida, à luz da resposta jurídico-penal para o tipo penal do artigo 71 do CDC e, dependendo do reflexo, resposta na esfera civil através de indenização. A terceira forma, então, absoluta, que independentemente do grau sempre caracteriza a invalidade da cobrança, é o emprego de afirmações deliberadamente falsas. A utilização de afirmações conscientemente falsas pelo cobrador. Ou então, ao emprego de afirmações, podem ser verbais ou escritas, incorretas, deliberadamente incorretas, não aplicáveis naquele contexto. Ou então, afirmações, símbolos, vestimenta, crachá, brasões, papel, viatura, que possa simular que a cobrança é algo que na verdade ela não é. Então, o cobrador de uma empresa privada simula com um ato de cobrança, propositadamente de maneira enganosa, que ele estaria ali diante de uma pessoa muito simples, que está sendo cobrada, que talvez tivesse a percepção incorreta de que se trata de um oficial de justiça, que a viatura é uma viatura oficial, que talvez ele seja um policial, que a mora possa determinar uma consequência grave para aquele consumidor muito simples, que não sabe quais são os seus direitos. E aí então o emprego deste ardil, deste artifício para a obtenção do pagamento, esta enganosidade, lato sensu, também gera a invalidade da cobrança. Mas é importante ressaltar aqui que quando nós tratamos de cobranças de dívidas de consumo, estas invalidades, né, do ato de cobrança, que geram repercussões na esfera jurídico-penal e, dependendo da demonstração da repercussão, também na esfera civil, estas vedações que absolutamente viciam a cobrança não invalidam um crédito. Então, nós não estamos falando de alteração do regime de crédito, porque da relação jurídica de crédito, porque o fornecedor continua detentor do crédito. A repercussão, o reflexo da antijuridicidade da cobrança não vai alterar, não vai impactar a relação derivada do contrato de consumo que o consumidor ostenta ali mora ou inadimplemento. Ainda no campo do artigo 71, como parâmetro para dimensionar a antijuridicidade da cobrança prevista no artigo 42 caput, nós temos outras duas situações que relativamente viciam a cobrança. Porque, ao contrário das anteriores, nós estamos falando que relativamente viciam? Porque estas últimas duas, elas exigem uma análise de intensidade. Nós precisamos de mencionar em que grau elas se ocorreram, em que grau se deram. Porque aí sim nós precisamos de uma verificação de intensidade. Se elas ocorreram, mas a intensidade não foi capaz
de gerar aquela conduta proscrita, aí então não haverá reflexos. Quais são estas vedações relativas, reflexos de resposta no campo penal e no campo civil? Quais são essas duas condutas? A primeira é a exposição do consumidor a uma situação, me permito aqui até dimensionar de forma mais direta do que o próprio tipo penal, é a exposição desnecessária do consumidor cobrado a uma situação de ridiculez. Eu costumo dizer que a cobrança em si, ela já é um tanto aviltante, ela já gera um pouco de vergonha, ela já é intimidatória, a cobrança em si. Eu não estou dizendo de uma cobrança violenta, não. Não estou dizendo de uma cobrança espalhafatosa, não. A cobrança em si já é autêntico de sabor. Agora, se eu ultrapasso este campo, e por isso que a vedação é relativa, e eu exponho no ato de cobrança, deliberadamente, o consumidor a uma situação vexatória de maneira desnecessária, para, com esse constrangimento, obrigá-lo, compeli-lo ao pagamento para se ver livre daquela situação, aí eu tenho uma vedação autêntica. É neste ponto que nós queremos distinguir estas últimas duas que estamos tratando agora das três primeiras: ameaça, o constrangimento físico ou moral e o uso de afirmações incorretas, enganosas ou erradas. O que nós estamos falando agora é de uma vedação que exige esta análise frente ao caso concreto. Se a ridiculez realmente era desnecessária. Né? E uma vez demonstrada essa desnecessidade, né, da exposição do consumidor a uma situação constrangedora, vexatória, nós teremos então, independentemente da permanência do crédito ou da validade do pagamento, nós teremos uma repercussão do artigo 71 do CDC na esfera penal e, eventualmente, né, ressarcimento por eventuais danos de ordem moral daquele consumidor que se sentiu vexado, que se sentiu humilhado desnecessariamente, exposto desnecessariamente, apontado ali no ato de cobrança como um mal pagador. A última talvez a mais sutil, é a vedação de interferência pelo ato de cobrança no trabalho, no descanso ou no lazer do consumidor. Bem, eu costumo dizer para os alunos o seguinte, que se a cobrança não se der no trabalho, e obviamente que uma cobrança no trabalho, ela vai fazer com que o consumidor pare de trabalhar para atender o cobrador. Então, ela vai gerar uma paralisação para que o cobrador seja atendido. O mesmo se dá no descanso. O mesmo se dá no lazer. Então, nós não podemos confundir interferência com diálogo, com paralisação de uma atividade de descanso, lazer ou trabalho para atender o cobrador. Sempre lembrando que a cobrança é um ato lícito. Um ato lícito. Cobrar um crédito é um ato lícito. Fazer disso uma atividade profissional é um ato lícito. Lícito. Dever é que não é correto. Né? Contratar e não pagar é que não é correto. Nós não podemos inverter aqui o valor em torno dessa situação. Agora, a vedação não repousa neste ato de cobrança que gera uma paralisação do trabalho para o atendimento do cobrador, o mesmo se aplicando para descanso ou lazer. Nós estamos falando de uma cobrança que se utiliza da repetição para interferir de tal sorte que impeça o desenvolvimento do trabalho, que impeça o desenvolvimento do descanso, que impeça o desenvolvimento do lazer, gerando um desconforto tamanho que o consumidor acaba quitando a dívida,
para se livrar daquela interferência absurda. Então esse é o ponto, a interferência. Eu preciso sopesar, por isso que é uma vedação relativa. Eu preciso sopesar, no caso concreto, para saber qual foi o nível de cobrança. Em que intensidade ela se deu, com que recalcitrância. Para saber se o estratagema utilizado para a cobrança era justamente o da repetição. Para não permitir que a pessoa, tantas eram as paralisações, que acaba gerando um impedimento ao exercício do trabalho. E aí, óbvio, quem está sendo cobrado fica entre a cruz e a espada, porque se ele não desenvolve o trabalho, pode sofrer uma sanção, um reflexo trabalhista. Se ele não descansa, ele tem uma consequência no dia seguinte. Se ele não consegue desenvolver o seu lazer, ele tem um dissabor bem impactante. Então a ideia aqui é a gente focar que não houve simples paralisação, mas sim interferência. Por isso é uma vedação relativa que exige a análise de nível. Tá? Um outro aspecto da cobrança, e agora não mais falando do tipo penal, e também não da ilicitude da cobrança do ponto de vista penal, diz respeito ao excesso de valor cobrado. Então, se eu estou diante não de uma cobrança cuja forma está errada, mas sim o conteúdo da cobrança está errado, haverá para o consumidor que efetuar o pagamento daquela cobrança a maior o direito de obter sua repetição em dobro, a sua devolução em dobro. Regra do artigo 42, parágrafo único. Mas se nós compararmos esta regra do artigo 42, parágrafo único, com a regra do artigo 940 do Código Civil, nós vamos facilmente perceber que a regra similar do Código Civil é mais benéfica, porque ela não exige o pagamento do cobrado para a prerrogativa de exigir o ressarcimento dobrado, em dobro. Basta a cobrança para gerar a sanção civil. Então, o artigo 940 é um preceito mais benéfico ao consumidor do que o próprio preceito da Lei Especial de Consumo. Dirão vocês assim, mas se por acaso o consumidor vier a ser cobrado por valor maior que o devido, claramente maior que o devido, as negociações que antecederam a ação de cobrança mostram que o consumidor deu ciência, inclusive, era claro que aquele valor não poderia ser cobrado, e mesmo assim o credor de um valor X cobrou algo a mais, o ato de cobrança em si, pela regra do 940 do Código Civil, já gera a punição judicialmente aplicada de pagamento em dobro, uma sanção civil. E no Código de Defesa do Consumidor há ali a previsão de repetição em dobro do valor que havia sido pago a maior. Então, obviamente que estamos aqui diante de uma diferença. Aqui no CDC é necessário o pagamento para a repetição e no Código Civil a simples cobrança já gera a sanção civil. É possível aplicar a regra da lei geral a uma relação de consumo? Sem dúvida. É perfeitamente possível. E por quê? Porque o CDC, para favorecer o consumidor, ele se conecta a todo o ordenamento. Então nós não ficamos premidos por aquele aparente conflito entre a lei especial mais severa e a lei geral mais benéfica. De sorte que nós possamos pensar que a lei especial se aplica sempre frente à lei geral. Por quê? Porque o próprio CDC estabelece uma ponte com todo o ordenamento no artigo 7º caput, determinando que em favor do consumidor todo o ordenamento pode ser aplicado. Então vale aqui a ressalva que o consumidor pode se valer das duas regras. Se ele já pagou, ele pode buscar a repetição em dobro. Se ele não pagou ainda, pode invocar o Código Civil justamente em comunhão com o artigo 7º caput do CDC. Então, não há negativa de vigência da lei especial. Nós aplicamos a lei geral através da lei especial, uma fórmula impecável do CDC.
Não era da redação original do CDC, por fim, né, para falarmos de cobranças de dívidas, mas nós temos agora o artigo 42A, que prevê a identificação do fornecedor para a sua eventual responsabilização em razão da cobrança efetuada, né? Então, é necessário conectar o fornecedor credor ao ato de cobrança. E com isso, então, o legislador tenta tutelar essa situação do consumidor que está em mora sendo cobrado por dívida de negócio de consumo. Além da cobrança, nós temos um outro tratamento dessa prática do fornecedor na fase pós-contratual, que é a inscrição do consumidor em banco de dados. Inscrição em banco de dados de inadimplentes. Obviamente que essa inscrição em banco de dados de inadimplentes, ela é uma ferramenta para compelir o devedor a limpar seu nome, a sair do banco de dados para não sofrer mais restrições de crédito, e com isso, então, o credor usa dessa ferramenta para obter o pagamento. Pois bem, vamos falar então deste aspecto pós-contratual, que é um aspecto muito frequente na jurisprudência. A negativação de consumidores em bancos de dados de inadimplentes por força de negócios regulados pelo direito do consumidor. Também no campo pós-contratual, também porque acirra essa situação de mora inadimplemento com inscrição em banco de dados vai, tal como o da cobrança da dívida, vai acirrar a vulnerabilidade que já é natural do consumidor, e aí o legislador, então, tratando do ambiente de consumo, primeiramente na fase pré-contratual e depois na fase pós-contratual, o legislador vai tratar, vai cuidar, vai tutelar desta situação do fornecimento, né? A inscrição de registro negativo, que gera impactos na vida do consumidor por força da dívida, né? Bem, pessoal, antes de entrarmos propriamente no tratamento, antes de entrarmos propriamente na análise do banco de dados, que é o foco principal do CDC, é claro, através do artigo 43. Mas antes de nós entrarmos propriamente nessa análise, nós precisamos contextualizar o banco de dados. Porque se nós contextualizarmos corretamente o banco de dados, nós não incorreremos em premissas equivocadas no tratamento jurídico de algumas circunstâncias que permeiam a aplicação do artigo 43. E eu digo isso porque este artigo precisava ser um pouco mais específico em alguns aspectos. O legislador ele deixou de ser específico, um pouco mais específico, ensejando interpretações díspares nos tribunais brasileiros em relação a algumas questões muito importantes que circundam a inscrição de consumidores em bancos de dados. Como a vulnerabilidade do consumidor é muito acentuada nesta circunstância, o legislador precisaria ter sido mais cuidadoso, mais específico, para sufocar as interpretações díspares, tornando assim o tratamento jurídico mais seguro. Então, é muito comum, numa pesquisa relacionada a bancos de dados, nós encontrarmos várias súmulas, por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça. Por que nós temos várias súmulas que tratam de bancos de dados no Superior Tribunal de Justiça? Porque muitas celeumas chegaram a esse ponto. E isso em razão de algumas zonas cinzentas do tratamento jurídico no artigo 43, exigindo que a jurisprudência definisse alguns aspectos que o legislador deixou meio no limbo, zonas cinzentas mesmo.
E é isso que nós queremos destacar aqui. Antes de abordarmos aspectos cogentes do artigo 43, nós precisamos contextualizar o banco de dados, porque contextualizando corretamente o instituto jurídico, nós vamos ter um trilhar desse caminho, desse entendimento, mais seguro, mais clarividente. Então vejam só. O banco de dados, vamos pegar aí os exemplos de bancos de dados que nós temos no nosso cotidiano forense. Então nós temos o SCPC, ligado aos lojistas, né, as associações comerciais. Nós temos o Serasa, nós temos o CCF, ligado à emissão de cheque sem fundo, nós temos o CADIM. Então, vamos ficar com esses. SCPC, Serasa, o CCF e o CADIM. Muito bem. Estes registros, esses bancos de dados, todos eles registram pendências de consumo. Estes registros geram uma série de implicações na concessão de crédito e outras para consumidores. Muito bem. O banco de dados, ele nasce assim, descontextualizado? Não, ele é uma espécie de um gênero. Então, qual é o gênero de reunião de informações de consumidores? Qual é o gênero? Bem, nós temos os arquivos de consumo. Arquivos de dados. Arquivos de dados é o gênero de quaisquer reuniões de informações objetivas sobre consumidores. Muito bem. Neste gênero, arquivos, estão contidos as espécies de arquivamentos de dados de consumidores. Arquivamentos negativos, arquivamentos positivos, etc. Muito bem. Quais são as principais espécies destes arquivos? A primeira espécie é o cadastro de consumo. A segunda espécie é o banco de dados. Então, gênero, arquivos de consumo, arquivamentos de dados de consumidores. Quais são as principais espécies? Nós temos 3, mas vamos colocar aqui no âmbito dos dados de consumidores, são 2. Nós temos os arquivos, temos os cadastros de consumidores e os bancos de dados. E na história recente brasileira, vamos pegar aí dos anos 70 para cá, os cadastros de consumidores, eles surgiram primeiro. Então nós tínhamos o cadastro com a reunião de dados de uma clientela por um determinado fornecedor, e esses dados lhe eram fornecidos pela própria clientela. Os consumidores é que entregavam voluntariamente seus dados, o comprovante de endereço, seus documentos, a comprovação do seu estado civil, renda, informativo de renda. Por quê? Porque o consumidor nos anos 70 no Brasil, ele não tinha alcance ao crédito. Então, para as compras do comércio, um dos primeiros mecanismos que foram viabilizadores da ampliação do volume de vendas foi a abertura de crediários próprios. Então, os lojistas usavam das informações que os consumidores lhes traziam para a obtenção do acesso ao crediário com informações diretas. Por exemplo, o consumidor dizia: olha, eu tenho crediário já aberto na loja tal e eu tenho um histórico de pontualidade nos meus pagamentos. Essa informação, ela era passível de ser conferida. E aí então o lojista conseguia fornecer mediante a abertura de crediário, fazia um carnê e entregava para o consumidor obter aquele gênero, aquele eletrodoméstico, aquele bem necessário ao seu cotidiano, mediante o pagamento do crediário. E obviamente que havia uma fidelização do consumidor. Se, por um lado, o fornecedor apostava na venda a prazo, de outro lado ele fidelizava o consumidor.
Muito bem. Depois de algum tempo, se percebeu que estas informações positivas que os consumidores davam aos fornecedores geravam a concessão do crédito. E num país que entrou em espiral inflacionária, a concessão do crédito passou a ser bastante lucrativa. O campo de lucro da concessão do crédito na venda a prazo suplanta o crédito da própria venda principal. Então é mais negócio vender a prazo com crédito, com financiamento próprio, do que vender à vista, porque a margem de lucro aumenta. Lógico que aumenta o risco, mas a margem de lucro é bem maior. Então as garantias permitem, com uma certa atenuação da margem de risco, uma obtenção de vantagem maior no final da ponta do volume de vendas. Então, a partir daí, surgiu a necessidade de otimizar um outro arquivo de consumo, que o perfil deste novo arquivo de consumo, ao contrário dos cadastros formados pelos consumidores que levavam os seus dados ao lojista A e ao lojista B e não levavam ao lojista C, portanto eles só tinham cadastros na loja A e B, num segundo momento, os fornecedores perceberam que eles podiam se utilizar de uma nova espécie de arquivo de consumo que não era abastecido voluntariamente pelos consumidores. As informações, elas objetivamente eram arquivadas em bancos de dados apenas com registros negativos. Agora, recentemente, tivemos o banco de dados com registros positivos, equivocadamente chamado, a meu ver, no meu modesto sentir, de cadastro positivo. É um banco de dados positivo. Por que banco de dados? Porque a sua constituição, a sua formação de dados não se dá pelos próprios detentores dos dados pessoais. Esses dados, por exemplo, o score, eles são arrecadados pela cadeia de fornecimento. É bem diferente do cadastro. E eu estou dizendo isso porque se o cadastro é formado pelo próprio consumidor, lá nos anos 70, na loja X, a responsabilidade de limpar o nome no cadastro, a responsabilidade de manter o carnê em dia é do consumidor. Então, o consumidor, nos anos 70, ele ia até a loja, ele efetuava o pagamento no dia 10 de cada mês e obtinha lá o carimbo de quitação mensal. Se ele atrasava, o interesse era dele ir à loja, calcular os acréscimos da mora, quitar o pagamento e obter a limpeza do seu carnê, através da quitação, mesmo com os encargos da mora, não tem problema nenhum. Porque ele formava aquele banco de dados. Agora, no banco, aquele cadastro, agora no banco de dados, o consumidor não participa da sua formação. Então ele também não pode participar da limpeza. Não é dever dele corrigir o banco de dados. É dever dos fornecedores que alimentam o banco de dados com registros negativos. Então é dever dos fornecedores manter estes bancos de dados com informações fidedignas, verazes, e não dos consumidores. Este é um ponto muito importante. Por isso que eu disse que nós precisamos contextualizar a história dos arquivos de consumo para nós entendermos a sua operação. Porque de uns tempos para cá é comum encontrarmos argumentações de que o consumidor ensejou a mora, que o consumidor incorreu em mora, deu causa ao registro negativo, e é o consumidor então que tem que promover a baixa do registro negativo. E, ora, se o consumidor não promoveu a inclusão do registro, por que ele tem que promover a baixa do registro? Não é ele que opera o banco de dados, e o banco de dados ele existe, de acordo com o artigo 43, como o Serasa, o SCPC, o CADIM, o CCF, no interesse da cadeia de fornecimento. Porque os fornecedores, quando consultam o banco de dados, eles o fazem para fornecer o produto ou o serviço, mediante pagamento a prazo.
concessão de crédito, por exemplo, ou concessão de crédito. Então, quem se vale do banco de dados é o fornecedor. O consumidor não se vale. É lógico que, por via indireta, se o consumidor não está negativado no banco de dados, ele obtém acesso ao crédito de forma mais fácil. Por isso é correto dizer que o banco de dados exerce uma função altamente positiva no mercado. Concordo. Mas, afora isso, quem se utiliza, quem opera o banco de dados é o arquivista do próprio banco de dados, mas o banco de dados atende à cadeia de fornecimento, não à cadeia de consumo. Portanto, a manutenção e correção dos registros é toda dos fornecedores. Me parece que tem ocorrido uma certa deturpação desse conceito ultimamente. E a súmula do STJ já, e também foi alvo de recurso repetitivo, já definindo que o dever de dar baixa no registro negativo depois do pagamento é do fornecedor, né? Fica aqui a ressalva. Muito bem. Quais são os direitos que decorrem do banco de dados para o consumidor no que tange aos bancos de dados com registros negativos? Bem, o consumidor tem o direito de ser informado sobre o registro. Esse direito é de informação prévia. Por que informação prévia? Porque ele tem outros dois direitos. Ele tem o direito de acessar o banco de dados e ele tem o direito de retificar os dados inexatos. Então, para ele acessar o banco de dados e para ele retificar dados porventura inexatos, ele precisa ser informado sobre a inscrição de seu nome com um registro negativo para ele apontar a incorreção do registro, visando evitar a ofensa à sua honra. Isso antes que outros fornecedores consultem o banco de dados. Então, este ponto é muito importante. Antes que outros consultem o banco de dados, o consumidor pode impedir que sua honra seja maculada, sua honorabilidade, postulando ao arquivista a correção dos dados, porque ele, por exemplo, não tem relação jurídica com aquele fornecedor. Desencadeando na esfera administrativa uma avaliação do fornecedor se ele não foi alvo de algum fraudador. Então, para impedir que o consumidor inocente viesse a ser negativado indevidamente, é que o consumidor precisa, como regra de ouro, ser informado antecipadamente. Porque, repito, ele tem até habeas data para acessar. E é delito impedir o acesso, né? Então, chamo a atenção de vocês para os tipos penais dos artigos 72 e 73 do CDC, que são relacionados aos problemas decorrentes da veracidade, né, e do acesso dos registros em bancos de dados negativos, né, de inadimplentes. Muito bem, então ele tem o direito de ser informado previamente. É óbvio que quando se diz, né, que o legislador perdeu a oportunidade de ser mais preciso, é óbvio que a informação precisaria ser comprovável. Então, não basta o encaminhamento da carta, é necessário um mecanismo, como um aviso de recebimento, por exemplo, para demonstrar que o consumidor teve ciência efetiva da negativação. Senão fica uma situação meio desequilibrada, em que o banco de dados afirma que sustenta que encaminhou a informação na data de tal e não se faz possível saber exatamente se o consumidor recebeu a informação, se chegou até ele a informação ou não. Então, aqui nós vamos sustentando essas pequenas críticas a esses campos imprecisos do artigo 43. Segundo, o artigo 43 estabelece que o consumidor tem o direito de retificar as incorreções, as inexatidões. E aí se pergunta, em que prazo o banco de dados vai ter
para corrigir essa inexatidão? Bem, nós vamos depender do tipo penal. Porque olhando os tipos penais que são aplicáveis no CDC para banco de dados, repito lá os artigos 72 e 73, nós vamos ver que a obrigação do arquivista é corrigir imediatamente e informar aqueles que consultaram o dado inexato em 5 dias, explicando nesse período, nesse interregno, que havia incorreção do registro. Se nós temos que privilegiar a honorabilidade do consumidor e a informação precisa ser prévia e o prazo de informação de inexatidão é de 5 dias, guardadas as devidas proporções, poderíamos aplicar analogicamente esse mesmo prazo, já que o artigo 43 não fala, sobre a anterioridade da informação. Então a informação precisaria chegar ao consumidor no mínimo antes de 5 dias. Porque é o único prazo que seria aplicável para impedir esse ataque à sua honra, essa ofensa à sua honra. E por que estamos falando isso? Porque o banco de dados, ele por si só gera uma caracterização de dano à honra, se porventura a negativação não era devida. A área de atuação do banco de dados é sempre muito tênue, muito próxima do risco de causar dano. Basta que ela não seja verdadeira ou que ela não se torne verdadeira. E aí chegamos ao ponto que eu estava mencionando momentos atrás. O registro pode nascer não fidedigno, incorreto desde o início, ou tornar-se incorreto. Basta que existisse a mora ao tempo do registro e depois de algum tempo houvesse uma transação ou que o consumidor quitasse o débito com os encargos decorrentes da mora, então arcando com os juros de mora, com a correção monetária, com a eventual cláusula penal, arcando com todos esses ônus que punem o seu atraso no cumprimento da carga obrigacional. E aí, então, imediatamente após, o consumidor tem o direito de não permanecer negativado. E aí surge, estranhamente, algum debate sobre a quem compete o ônus de se dirigir ao banco de dados para provar a quitação. E por isso que eu contextualizei a essência do banco de dados e a essência do cadastro de consumo para mostrar como eles operam. E nós chegamos à conclusão inarredável que a obrigação, à luz da jurisprudência do STJ, repito, da súmula 548, há repetitivo da controvérsia já definido, já com tese, de que a obrigação, nesta hipótese, é do credor, é do fornecedor. Outro sim, no que diz respeito às informações negativas, é necessário que as informações sejam objetivas, que as consultas sejam individualizadas ao banco de dados e que elas estejam atreladas a negócios de consumo. Nós não podemos derivar para aí um sistema de informação paralelo. Então é necessário que reúnam apenas informações objetivas, com bastante clareza, com bastante objetividade, e que as consultas também se deem individualmente e ligadas a negócios de consumo. Por fim, em paralelo aos bancos de dados no artigo 43, o Código prevê a divulgação, no artigo 44, de um rol anual de fornecedores que ensejaram reclamações fundamentadas aos órgãos de proteção por consumidores. É fundamental destacar que esta regra do artigo 44 precisava ser efetivamente enaltecida, difundida pelo Ministério da Justiça, porque permitiria que os consumidores tivessem amplo acesso a uma importante ferramenta de defesa preventiva para se saber, por exemplo, na telefonia,
na telefonia móvel, vamos pegar esse exemplo, qual das empresas ensejou o maior número de reclamações fundamentadas de consumidores, reclamações plausíveis de consumidores perante os órgãos de proteção ao crédito, de proteção ao consumo. E aí então o governo divulgaria com coragem, olha, é a empresa A, que no ano de 2019 liderou o ranking de reclamações e reclamações não resolvidas, porque é isso que diz o CDC. Então não basta divulgar o ranking em diário oficial. O governo ele tem um papel de educar para o consumo. É o que está no artigo 4º do CDC. É papel do governo. E o Ministério da Justiça ele tem como uma das missões institucionais tutelar os consumidores, promover a defesa dos consumidores através do Sistema Nacional de Defesa. Porque este é um dever do Estado previsto no artigo 5º, inciso 32 da Constituição. É um direito fundamental. Então nós temos aqui problemas seríssimos no Ministério da Justiça. Porque o consumidor mais simples, se ele tem um espaço aberto em um telejornal noturno de grande alcance na população, e ali, humilde, ele vê que naquele último ano, entre a empresa A, a empresa B, a empresa C, a empresa D, foi a C que deu o maior número de reclamações, se ele precisar comprar o seu telefonezinho móvel pré-pago, ele vai evitar aquele fornecedor. E ele vai buscar, então, o outro. E isso vai estimular a concorrência. No dia em que houver esse tipo de divulgação, e não precisamos, estamos falando de um dia de divulgação em principais veículos. Aí nós teremos um papel interessante do governo no seu mistério de defender o consumidor, algo que a gente não vê. Então o artigo 44 prevê a divulgação. Aqui no estado de São Paulo, em nível estadual, o responsável é a Fundação Procon, que faz isso no seu sítio eletrônico. Para toda e qualquer pessoa que tiver curiosidade, o acesso é bem fácil. Para se verificar lá o rol de reclamações fundamentadas que decorre da previsão do artigo 44. Essa é uma fórmula bem interessante de atuação preventiva do governo no Sistema Nacional de Defesa dos Consumidores, né? E no papel fundamental, repito, de educação para o consumo que nós não temos aqui no Brasil, né? E que é fundamental para que a gente harmonize as relações de consumo, estimule a concorrência, mude alguns paradigmas do fornecimento, né? Muito bem, então eram essas as considerações que eu tinha a fazer em relação às práticas comerciais, práticas de fornecimento, práticas do fornecimento na fase pós-contratual, que estão a permear ali a delicada situação de mora e de inadimplemento do consumidor por negócios de consumo celebrados e que ele, porventura, ficou por não honrar a sua obrigação de pagar a quantia certa. Óbvio que a existência da mora, a cobrança da dívida e a inscrição em banco de dados aumenta a sua vulnerabilidade. Isso é evidente, porque o consumidor fica com o crédito restringido, não pode comprar daquele credor que está forçando o pagamento, não obtém crédito e entra numa espiral de empobrecimento. Então nós temos que minimizar as condutas mais agressivas dos bancos de dados e das cobranças de dívidas. Bem, no vídeo da semana que vem eu vou reunir todos os aspectos relacionados ao tratamento contratual, das regras gerais dos artigos 46 até os 54, regras gerais e regras especiais. Obrigado, espero que todos estejam bem, familiares e amigos também, e até o próximo vídeo.